Durante uma grande tempestade, com raios cegantes e trovões estrondosos, um redemoinho surgiu bem no meio do mar de Clemento. Era uma noite escura, fria, e os ventos moviam as ondas com um furor implacável. Não havia nenhum barco navegando, ou sequer um sinal de alguma alma viva presente na praia. E no alto do antigo farol da cidade, uma luz vermelha, tão vermelha quanto o sangue, repentinamente acendeu em meio à tempestade. Em questão de pouco tempo, uma gigantesca criatura se ergueu para fora das águas salgadas, até alcançar a altura do farol. No topo, um homem usando uma capa de chuva ainda estava de pé, encarando o monstro que ele mesmo tinha chamado. Há uma caverna ali embaixo, será o novo esconderijo, disse o faroleiro, sem tirar os olhos da medonha criatura. E então, como se pudesse entendê-lo perfeitamente, o monstro voltou a mergulhar, desaparecendo nas profundezas do oceano. Era um final de tarde de outono na cidade. Estava ventando muito e as ondas começavam a ficar mais agitadas conforme chegavam as horas noturnas. Havia algumas pequenas nuvens no céu e um tom alaranjado servia de pano de fundo para elas. Perto de alguns rochedos da praia, um humilde barco passava lentamente, com o pescador e seus 2 filhos tentando pegar mais alguns peixes antes do anoitecer regressar. "Pai", chamou o mais velho, ao se afastar da proa, "tem certeza que aqui terão mais peixes? Parece que já pegaram todos que poderiam ter nessa parte." Enquanto abria a velha rede, Ivan gesticulou para que Brian desembaraçasse a outra ponta. "Confia em mim, Oscar. Seu velho pai já pescou muito por aqui. No final do outono, os robalos ficam perto das rochas aqui em Clemento." O homem respondeu, ajeitando seu boné. "Esses daí gostam do friozinho desse lado da praia." Após se agachar para ajudar o irmão caçula, a pequena família, sem muita demora, logo esticou a rede e a lançou em direção às águas salgadas. A princípio, o material de pesca afundou normalmente. Contudo, após alguns minutos, foi possível notar que uma das pontas ficou agarrada perto da superfície. "Acho que ficou preso ali, pai", comentou Brian, apontando para baixo d'água, perto do rochedo. Ao se aproximar de seu filho caçula, o homem estreitou os olhos e depois olhou para baixo, analisando a distância entre a rede e o barco. "Jogamos um pouco longe demais", Ivan por fim disse, tirando a camiseta e o boné. "Fiquem no barco, vou pegar a rede de novo." E assim que o barbudo homem mergulhou, os 2 irmãos correram para a borda e ficaram de prontidão, observando seu pai nadar até o rochedo. No entanto, assim que Ivan se aproximou mais de onde a rede estava presa, ele permaneceu parado no lugar, sem mostrar nenhum tipo de reação. "Pai?", chamou Oscar. "Não estou achando a rede", o homem respondeu, olhando para os lados. "Eu vi ela presa aqui, mas não está mais aqui." De súbito, o barco balançou fortemente, fazendo os 2 garotos quase perderem o equilíbrio. Por instinto, o irmão mais velho olhou para o vasto mar que tinha do outro lado. Ele franziu a testa ao ver que as ondas ainda estavam baixas e que não havia nada por perto que pudesse ter batido na embarcação. "Oscar!", Brian gritou, após apontar em direção ao pai. "Tem algo indo para lá." Apressadamente,
O filho mais velho foi até a outra borda procurar pelo que o caçula tinha avistado. Quando ele viu uma figura escura e comprida nadar debaixo das ondas em direção a Ivan, o garoto sentiu seu coração descompassar e no mesmo instante alertou o pai sobre o perigo. Sem demora, o pescador olhou para trás e logo em seguida agarrou uma ponta do rochedo e saiu da água, apoiando seus pés em outras partes da rocha. E então veio o silêncio. A figura negra tinha sumido da superfície e apenas as ondas do final de tarde batiam contra o rochedo. Após mais alguns segundos, Ivan gesticulou para Oscar. "Traga o barco para cá, meu filho", disse o velho homem, "e pega minha arma de caça." Sem demora, o jovem obedeceu às ordens do pai e manuseou a roda do leme até ficar o mais seguramente próximo das rochas. Em seguida, ele pegou a arma que estava guardada em um compartimento da cabine e foi até a borda. Enquanto isso, Brian estava do outro lado do barco, procurando pela sombra que tinha visto há poucos minutos atrás. No entanto, no exato instante que o garoto lançaria a arma para o pai, a embarcação foi bruscamente empurrada contra o rochedo, fazendo os dois irmãos perderem o equilíbrio na mesma hora. E para o azar da pequena família, o caçula, que antes ainda estava apoiado sobre a borda procurando a misteriosa criatura, caiu diretamente na água. Ao ver tal cena, Ivan pulou no mar sem pensar duas vezes e nadou até onde seu filho mais novo tinha caído, enquanto Oscar desajeitadamente se levantava. Com a arma engatilhada, o jovem rapaz fitou as águas que estavam ao redor da embarcação, procurando pela estranha sombra ao mesmo tempo que tentava dar cobertura ao pai. Entretanto, não foi possível encontrar Brian em lugar nenhum. O velho pescador chegou a mergulhar várias vezes e nadar por horas naquela pequena parte do mar, mas não encontrou nenhum sinal do filho caçula. Ele até chegou a pedir a Oscar para que buscasse por ajuda, mas mesmo com o auxílio de outros pescadores, o pobre menino permaneceu desaparecido. A busca por Brian durou a noite toda e a madrugada também. Ivan estava inconsolável. Chegava a esbravejar o nome do filho enquanto caminhava pela praia, porém sua persistência não parava. Já o mais velho não conseguia mais conter as lágrimas e desesperadamente corria pela areia, gritando pelo irmão mais novo. Quando o sol da manhã despontou no céu, Ivan sentou-se em uma rocha e esfregou os olhos, sentindo o peso do cansaço. Um pouco mais longe, o jovem Oscar estava andando pelas rochas próximas ao farol da cidade, ainda chamando por Brian. No momento que o filho mais velho subiu em uma grande pedra daquela parte, ele avistou o corpo de uma criança estirado na praia, ali perto. Desesperadamente, Oscar desceu as rochas. As ondas baixas da praia de Clemento estavam levemente banhando o cadáver de seu irmão mais novo. "Vocês ficaram sabendo sobre o filho do Ivan?" perguntou a garçonete, quando se aproximou da janela da cozinha. "Não", respondeu um dos ajudantes, enquanto carregava uma pilha de pratos sujos. "O que tem ele?" "Foi encontrado morto na praia", interveio a cozinheira. "O velho Ivan deve estar um caco." Em uma mesa próxima da cozinha, uma mulher de cabelos escuros prestava atenção na conversa dos funcionários. "Isso é sério?" indagou o ajudante. "Quando que aconteceu?" "Uns dias atrás, lá na praia perto do farol", respondeu a garçonete.
após pegar os pratos com macarronada e almôndegas. Foi o irmão mais velho que achou o corpo. Percebendo que sua esposa estava pensativa, Josias colocou sua mão sobre a dela. "O que foi, Ana?" ele perguntou, fazendo-a virar a cabeça em sua direção. A morena de cabelos cacheados desviou o olhar para outra parte do restaurante. "Não é nada", ela por fim disse. "Só estou com um pouco de sono ainda. Ficamos a madrugada toda viajando." "O banco daquele avião não era nada confortável, não é?" Josias comentou. "Eu também não dormi muito bem." Com um pequeno sorriso, Ana olhou para seu marido e acariciou sua mão. Ela sabia que os dois estavam nas suas tão aguardadas semanas de folga do trabalho, portanto deveriam aproveitar elas ao máximo, sem citar assuntos que possam deixar o ar meio pesado. Afinal de contas, férias eram férias. Assim que a conta do restaurante foi paga, o casal saiu de mãos dadas pelas ruas do centro de Clemento, fazendo uma compra ou outra nas lojas que interessavam a eles, ou tirando fotos daquilo que agradavam seus olhos. A paisagem natural da pequena cidade litorânea também não deixava a desejar, tornando-a muito atrativa aos turistas estrangeiros. Sua praia, com o farol e a vista do penhasco, sempre eram visitadas pelas pessoas que viajavam para Clemento. E com Ana e Josias, a história não foi diferente. No final daquela mesma tarde, o casal encontrava-se caminhando pelas areias da praia, apreciando as ondas e o belo pôr do sol que se iniciava, enquanto o cheiro da água salgada pairava sobre o ar. Quando finalmente chegaram aos grandes rochedos, eles sentaram-se em uma pedra e ficaram abraçados, olhando para o mar e conversando sobre planos futuros que desejavam cumprir já nos próximos anos. Contudo, enquanto conversavam, Ana notou que tinha um menino perto do velho farol, andando de um lado para o outro, claramente à procura de alguma coisa. Ao contar para Josias, este olhou para o alto dos rochedos e ficou observando o pequeno garoto caminhar entre as pedras. De repente, o menino pulou no mar, desaparecendo de vista. Em um sobressalto, o homem correu até o farol, enquanto sua esposa ia em direção às águas. No entanto, por mais que procurassem, não achavam o garoto de jeito nenhum. Ele não estava perto dos rochedos e nem na água. O casal estranhou muito a situação, mas decidiram continuar procurando mais um pouco, mesmo após o sol se pôr, pois os dois estavam sozinhos na praia e a criança poderia ter ficado presa em algum lugar. Porém, após verificar com certeza as proximidades do farol e começar a descer algumas rochas altas, Josias acabou escorregando, mas se apoiando em seguida em uma pedra, salvando a si próprio de uma queda que poderia ter quebrado alguns de seus membros. Depois, quando tentou subir de volta, ele viu algo que chamou sua atenção por um breve instante. Um olho vermelho, embaixo da água, encarava-o assustadoramente. Era humano, ao menos na aparência, mas ao mesmo tempo tinha algo de muito estranho nele. Então, por conta do medo e da desconfiança, o marido de Ana permaneceu o mais parado possível, apenas esperando o próximo movimento daquela criatura. Após alguns minutos, que pareceram horas para ele, Josias ouviu sua esposa chamando-o, enquanto corria pela areia, fazendo o misterioso olho prontamente submergir, desaparecendo de sua vista. "Eu chamei alguns policiais,
Eles vão ajudar a procurar o garoto, Ana falou, após 2 homens fardados chegarem logo atrás. Você achou ele? Ainda atônito, Josias subiu de volta até o topo e meneou a cabeça em negação, dizendo depois que não tinha encontrado nenhum único sinal da criança. Em seguida, ele desceu até a areia e se aproximou dos policiais para conversarem brevemente sobre a situação. E sem muita demora, recomeçaram as buscas pela praia. Contudo, mesmo com mais pessoas ajudando, nenhum garoto foi encontrado. Em um dado momento, enquanto ainda procuravam, um dos policiais correu até o casal. Vocês disseram que viram um menino perto do farol, não é? Ele questionou. Podemos falar com Gaspar, o faroleiro daqui. Entreolhando-se, o casal concordou com a sugestão. E acompanhando a dupla, eles foram até o início da velha passarela de madeira, caminhando alguns bons metros até finalmente chegarem à entrada do velho farol de Clemento. Entretanto, após algumas batidas na porta, não houve nenhuma resposta a não ser o som das ondas batendo contra o rochedo. De repente, ao longe, um grito ressoou pela passarela, fazendo o pequeno grupo se virar em direção a ele. Um homem barbudo e nada sorridente caminhava até eles. Quanto mais ele se aproximava, mais era nítido o quanto suas roupas estavam encharcadas e o quanto sua camisa exalava o odor de peixe. Desculpe incomodar, Gaspar, mas estamos procurando um menino que caiu acidentalmente no mar. Esse casal disse ter visto ele perto do seu farol, procurando alguma coisa enquanto andava em cima das pedras. Você conhece ele ou viu ele antes? Ao desviar dos olhos dos policiais, o velho homem mirou sua atenção para Josias e depois para Ana. Não, senhores, não vi nenhum garoto aqui. Esses dois devem ter se confundido. Josias franziu a testa diante da resposta de Gaspar e depois ficou observando as roupas encharcadas do faroleiro. Sabe, aqui na cidade costumam ter muitos espíritos. Vai que o casal aí não viu algum deles. Acredita em fantasmas, senhor Testa Franzida? Não, mas acho estranho que você esteja com as roupas molhadas desse jeito, revidou o marido de Ana. Tem certeza que não viu o garoto? O velho Gaspar endireitou as costas e estreitou um pouco os olhos. Eu acabei de voltar de uma peixaria. Estava ajudando um colega. Não sente o cheiro de peixe? Ana prontamente colocou a mão no ombro de Josias, mostrando que ele não precisava continuar a discussão. Se ele não viu, não podemos fazer nada, a morena falou. Bom, interviu um dos policiais. Se ver esse menino, por favor nos avise, Gaspar. Depois do que aconteceu com o filho do pescador, deixar crianças soltas por aqui virou um perigo. Aviso sim, respondeu o faroleiro. Tenha uma boa noite. E então, após retornarem para a praia, o casal foi orientado a voltar para o hotel e deixarem o trabalho para a polícia local, que ainda continuaria com as buscas nos próximos dias. No entanto, até o final da viagem de Josias e Ana, não apareceu nenhuma notícia do menino desaparecido. E o mais estranho era que nenhum habitante local conhecia ou sequer tinha visto essa criança na praia antes, o que resultou no término das buscas em questão de pouquíssimo tempo.